Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo, um vídeo de um livro que eu fiz a leitura dele recentemente. Eu particularmente tinha ele há bastante tempo aqui na biblioteca, deixei ele guardado e aí, arrumando aqui os meus livros, eu encontrei ele aqui guardado. Já tinha um tempinho que ele estava aqui, tem uns 2 anos que eu comprei ele. Eu falei, poxa, eu não li esse livro ainda, eu vou ler. Né? O título é bem interessante, Neopentecostalismo. Né? Eu falei, bom, eu não lembro onde que eu comprei, eu devo ter comprado em alguma promoção, porque eu procurei na internet e não achei mais esse livro, né? Da editora Anudônime. É o livro que trabalha uma biografia do Roberto Macalister, que ficou conhecido como o pai do movimento neopentecostal. Esse livro foi escrito pelo filho dele, o Walter Macalister, né, que hoje é bispo da igreja, acho que é a Igreja Cristã Nova Vida, se eu não me engano, ou Vida Nova, não sei, o nome é mais ou menos assim. Inclusive tem um inscrito aqui muito querido do nosso canal que é dessa igreja, né, o nosso amigo Sandro Bonfim, lá do Rio de Janeiro. Sandro, se eu tiver dito o nome da sua igreja errado, você me perdoa. Tem o nome aqui, ó, Igreja Cristã Nova Vida, tá aqui, ó, então tá certo. O Walter Macalister é o bispo primaz da Aliança das Igrejas Cristã Nova Vida, denominação que lidera desde 94. Esse livro ele vai trabalhar uma biografia do Roberto Macalister, que de uma certa forma ele teve uma fundamental importância, principalmente na visão hoje aí, né, que muitos colocam como a visão neopentecostal, embora aqui nesse livro também o autor faz uma defesa mostrando que o pai dele não foi o cara que fundou o neopentecostalismo, né? Mas muitos dos que deram início ao neopentecostalismo aqui no Brasil vieram da igreja dele, né? Então é por isso que muita gente associa o nome do pastor, do bispo, né, o Roberto Macalister, como o pai do neopentecostalismo. É um livro muito legal, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá? É uma biografia, na verdade. Acho que o título também ficou um pouquinho assim chamativo, né? Então são 12 capítulos onde o autor vai trabalhar um pouquinho sobre a vida do bispo Roberto Macalister, desde a sua chegada aqui no Brasil até a morte dele e a continuidade do trabalho feito aí pelo seu filho, o Walter Macalister. Tem aqui uma apresentação, tem uma introdução, o livro tem uma letrinha bem pequenininha, viu, gente? Letrinha bem pequenininha. Então essas 30 primeiras páginas são mais introdutórias. Aí o capítulo, em cada capítulo tem uma folha assim de rosto, né? E olha só, a letra é bem pequenininha. Capítulo 1 vai falar um pouquinho sobre a história, o início o porquê muita gente considera aí o bispo Roberto Macalister como o pai do neopentecostalismo, né? Ele explica um pouquinho sobre isso nessa primeira parte, que eu achei também muito interessante. Os capítulos não são tão longos, tá, pessoal? São capítulos bem curtinhos. Fiz algumas marcações. O capítulo 2 aqui vai falar um pouquinho sobre o processo dele quando ele veio aqui para o Brasil, né? Aonde que ele se converteu, aonde que ele cresceu, né? Lá no Canadá, se eu não me engano. Depois ele teve nos Estados Unidos. E aí a chegada no Brasil, ele teve em outros lugares também. Então, o capítulo 3 já vai trabalhar a vida dele aqui no Brasil, a fundação da igreja aqui, ou o começo da igreja, os pontos que ele cria, né, numa visão bem pentecostal, mas assim, voltado muito a oração, exorcismos, enfim, né? Uma visão bem assim, que ficou enraizado no neopentecostalismo mesmo, embora ele tinha uma visão mais moderada, né? Tanto que aqui o Walter Macalister conta um pouquinho sobre as práticas que ele tinha programa de TV, no rádio, né? E aqui o capítulo 4, por exemplo, a questão das ofertas, né? Então, nesse livro a gente tem uma explicação que de fato não nasceu no bispo Roberto Macalister a visão neopentecostal. Embora pessoas vieram da igreja dele, né, ou
que muitas das vezes pegaram as ideias dele e foram mais além, né? Igual, por exemplo, aqui no livro, o bispo Walter McAllister explica que ele tinha a característica de orar ali na televisão, apresentando o programa, e colocava a mão na tela da câmera e pedia a pessoa que estava assistindo para colocar a mão na televisão. Então, esses meios de contato, né, que viraram assim pontos importantes na visão neopentecostal, né? Então, aqui o capítulo 5, quando a igreja começou a crescer aqui no Brasil, né? Ele teve alguns problemas de saúde, problemas cardíacos. O ponto 6 aqui, capítulo 6, né? São capítulos bem curtinhos, tá, gente? Não é um livro muito grande, não é um livro muito grosso. Só quero mostrar aqui para vocês porque eu gostei da leitura, né? Capítulo 6 mostra aqui um tempo que ele teve fora do Brasil. E aí, ao retornar, ele já mostra, ele já elabora, porque na verdade, aqui no Brasil ele era meio que um missionário, né? Ele não, um evangelista, ele não tinha o intuito de plantar a igreja, mas aí depois aqui ele faz aqui uma organização na sua igreja, escolhe o sistema congregacional da sua igreja, que foi o sistema episcopal, por isso que lá tem bispo, né? E aí muitas igrejas neopentecostais também possuem esse sistema de governo. A Universal, por exemplo, tem bispos, né? Enfim, outras igrejas neopentecostais, talvez inspirados nele aí, né? O capítulo de número 8, o Reformador. Então, aqui a gente tem já o final da sua vida. Vale ressaltar que o Roberto McAllister, ele era um pentecostal, arminiano, né? Enfim. E aí, quando o pai dele, o Roberto McAllister, morre, o filho dele, o Walter McAllister, assume a igreja, né? Então aqui a gente vai caminhando aqui para o finalzinho, onde a gente tem esse desenvolvimento. E aí ele começa a mudar a linha de pensamento da igreja, passando a igreja para uma visão reformada, vamos dizer assim, né? São calvinistas, carismáticos e episcopais. Ele explica aqui que o pai dele, o Roberto McAllister, foi um grande comunicador, um grande pregador, inspirou muita gente. Muitas pessoas foram influenciadas aqui no Brasil pelo seu ministério. E realmente, eu lembro vagamente quando eu nasci, o Roberto McAllister já tinha falecido, né? Salvo engano. Então, eu acho que ele já tinha falecido. Não lembro aqui bem o ano que ele faleceu. Mas eu não lembro bem dele. Mas eu já ouvi muitas histórias, né? Da vida dele, do legado dele aqui, né? E aí no finalzinho ele trabalha alguns últimos pensamentos. Então um livro de 182 páginas vale a pena, gente, para conhecer um pouquinho da história desse grande homem de Deus, que foi o Roberto McAllister, que ficou conhecido como o pai do movimento neopentecostal. Então por isso que o título está aqui. Eu comprei mais porque eu achei que ia trabalhar um pouco da história do neopentecostalismo, mas diferentemente do que diz o título, trabalha uma biografia de Roberto McAllister, que sim, né, ele, indiretamente falando, contribuiu e muito para o início desse movimento aqui no Brasil, embora ele não foi o cara que fundou esse movimento, tá? Isso aqui o filho dele, o Walter McAllister, deixa muito claro. Que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado. Fica aí de indicação para vocês esse livro da editora Anno Domini. Até um próximo vídeo, um próximo review, se Deus assim permitir.